Boa tarde, pessoal. Começando aqui o plantão das eleições de 2018. Queria pedir para a produção desligar o som ali do lado, que senão a gente não vai conseguir nem nos ouvir. Só desligar o som do computador. Bom, vamos lá, pessoal. A gente está aqui hoje com essa mesa ampliada e estou aqui com João Pimenta. Muito bom dia. Boa tarde. Muito boa noite. É porque a gente está sempre no reunião de pauta. na reunião de pauta. Aí confunde, é verdade. João Silva. Boa noite. Juliano Lopes. Boa noite. Que está no resumo do dia e na zona do agrião e nutrição, sempre com a gente. Juliano Simonardi, sempre do Jornal das Três. E Edson Dorta, hoje eu vim do fazer programa Zona do Agrião. Zona da Eleição. Zona da Eleição. Exatamente. Ou, nesse caso aqui, a reunião da zona, né? Porque isso aqui é um negócio, o Brasil virou uma zona. Queria já começar a ler alguns resultados eleitorais aí. Nós temos eleito, acredite ou não, em Minas Gerais, o Romeu Zema, do Partido Novo, que é uma espécie de extrema-direita neoliberal, né? Contra o Anastasia, que foi inclusive vergonhosamente apoiado por setores de esquerda. O Eduardo Paes, que também foi apoiado vergonhosamente por setores de esquerda, foi lá e perdeu a eleição para o Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Os candidatos surpresa. Os candidatos surpresa. E em São Paulo, onde surpresas não acontecem, quem ganhou de novo foi o PSDB. Mas peraí, foi o PSDB. PSDB ou foi o PSDB? Foi o PSDB do B. PSDB do A ou o PSDB do B? Tinha o PSDB do A, do B e do C. Que tinha, em São Paulo, a eleição, o PSDB tinha 3 candidatos. O candidato do PMDB, como é que é o nome dele? Paulo Scaff, da Fiesp. O candidato do PSB, que era o vice do Alckmin, que chegou a ser cogitado a filiação dele ao PSDB antes da eleição. E o ex-prefeito de São Paulo, o João Dória. Que, apesar do escândalo, aparentemente não conseguiu ser afetado ao ponto de perder. Que escândalo, hein? Bom, pessoal, nós estamos aqui no plantão das eleições. Acabou de, né? Aqui em São Paulo teve o puteiro Bahamas, né? Que tinha a foto do Sérgio Moro e da Carmen Lúcia. Então já é uma tradição aqui da direita não se preocupar com essas coisas. Com o nível de promiscuidade. Não tinha nem para pensar nisso. Bom, a gente está nesse programa aqui especial para a gente fazer a cobertura. A produção pode, inclusive, tirar o GC aí, que está errado. Então, aquelas dicas para a produção, assim, né, laterais. E vamos analisar, porque o resultado presidencial, ele só sai quando as urnas do Acre fecham. Porque o Acre tem 2 horas de fuso horário. Fuso horário. Aí o que acontece? Enquanto ninguém sabe o resultado, a apuração acontece. Então, sem o Acre... A apuração é um nome bonito para fraude. Sem o Acre são, sei lá, 90% das urnas, sei lá. E ninguém sabe o que está acontecendo, mas eles estão lá apurando, porque eles são eficientes, né? A apuração vai rolando. E aí a gente precisa aqui discutir o resultado, que daqui a pouco vai sair o resultado oficial também. Apesar de não ser oficial... Não, nós temos aqui oficial... Agora saiu? De acordo com o jornal... Para eu não dar notícia, né? De acordo com o jornal O Globo, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, está eleito presidente do Brasil, vencendo o Fernando Haddad. Bem, eu acho que a gente tem que, todo mundo aqui, fazer um comentário político sobre essa questão, porque eu tenho a impressão que o desespero está batendo na porta de todo mundo agora. Né? É importante a gente manter a cabeça no lugar, porque o que acontece? Muita gente entrou na onda eleitoral, ignorou a fraude, ignorou a retirada do Lula da eleição, que foi o ponto essencial da fraude. Né? E aí, quando se viu aí as portas do segundo turno contra o Bolsonaro, o pessoal começou a entrar num desespero. A gente falou, olha, agora não adianta se desesperar, agora precisa denunciar a fraude, precisa continuar a luta contra o golpe, né? Precisa entrar na luta, na nova etapa do golpe que a gente está entrando, que agora a gente tem um candidato abertamente defensor de um golpe militar, essa coisa toda, mas que é parte da mesma luta contra o golpe que a gente nunca deveria ter deixado de fazer, né? Então, em vez de a gente ficar desesperado diante da fraude,
a gente deveria denunciar a fraude e começar já a denunciar o Bolsonaro, que é o que a gente tem feito. E é o que a gente chama os companheiros que, assim, legitimamente, fizeram campanha pro Haddad, que a gente falou que não temos nada contra o pessoal que achou que bastaria aí a gente fazer uma campanha eleitoral que a gente ia resolver o problema do país, mas chamar os companheiros agora a ingressar novamente aí num movimento de luta contra o golpe, contra o Bolsonaro, pela liberdade do Lula, porque assim, já mostrou que a eleição, a eleição talvez tenha sido assim, a última tentativa, depois das ilusões no Congresso, das ilusões no Judiciário, das ilusões na polícia, nas ilusões no STF. Aí agora chegou a eleição. Bom, mais uma ilusão aí que... Só um comentário rápido também. Ontem saiu a pesquisa do Datafolha, que indicava justamente o resultado que está saindo agora, né, pelas urnas, que demonstra que a imprensa já sabia, né, de tudo, essa fraude daí. Ela Já sabia como funciona as urnas. Sabia como o pessoal ia votar e tudo. Mas enfim, outro dado importante é que está tendo até agora mais de 2 milhões de brancos, quase 8 milhões de nulos e quase 29 milhões de abstenções. Ao todo dá quanto isso? Ao todo dá 39 milhões. 39, quase 40 milhões de pessoas que não votaram em ninguém. Seria mais de 20%. Mais ou menos isso, 20%. Não, é mais que 20%, não é? É 40%. Quantos milhões de votos teve o Jair Bolsonaro? 53, Quase a votação dele inteira. quase 54 milhões e o Haddad está com 43 milhões. Quer dizer, Sem contar quase os um terço 3 do voto. milhões que a Justiça Eleitoral impediu que votasse, né, por causa da biometria. Gente, Eu acho que eu queria fazer um comentário. Eu acho que isso daqui é uma etapa que meio que a gente vai ter que enfrentar a gente tem duas escolhas. Uma, a gente pode seguir o caminho que a gente seguiu antes, que a gente não, que foi traçado para o povo, que o povo não pôde escolher, que é aceitar, falar que essa eleição não foi uma fraude, o que é mentira, mas aceitar a fraude e aceitar que o Bolsonaro é presidente do Brasil. A outra opção é falar que isso tudo aqui é uma grande marmelada, que o Lula ganharia do Bolsonaro, mas ele não pode ser candidato, não pode ser candidato porque a justiça não deixou. E mesmo o Haddad perdeu para o Bolsonaro por pura sacanagem e pura fraude. Porque, por exemplo, a gente teve a pesquisa Vox Populi 247. Eu não duvido da idoneidade deles, eu acredito que se mostrou 50-50, é capaz que o resultado fosse algo nessa vizinhança. A gente não sabe. A pesquisa também não é perfeita, mas claramente é muito diferente do que a gente está vendo. 0 pontos de diferença é muito diferente de 10. Exatamente. Não, com certeza. E hoje também, né, nas próprias ruas, você via que o Haddad, até em bairros de classe média, parecia mais gente com adesivo e tudo mais. Teve toda a campanha das torcidas organizadas contra o Bolsonaro. As torcidas organizadas que refletem a opinião de uma grande parcela da classe trabalhadora, né, dos bairros operários. E também teve companheiro nosso fazendo boca de urna que falou que nos bairros populares como o Diadema, o pessoal tudo estava votando no Haddad. Então, o Bolsonaro mostrou assim que ele não é uma pessoa popular. Se alguém, inclusive, você puder fazer uma comparação, pegar aí os dados, ele teve agora quantos milhões? 53. Se puder anotar isso daí, a gente pegar... Né, 53 milhões e no primeiro turno teve 49. Crescimento quer dizer, de 4, Bolsonaro, 5 milhões. ao todo, ele conseguiu herdar 4 milhões de votos, fora aquilo que ele já tinha aparecido no primeiro turno. Que mostra também que não mudou nada do primeiro turno para o segundo. Inclusive, continuasse, ele ia perder. Eu queria fazer uma consideração que diz respeito ao processo de aprofundamento do golpe, né? Em 2016, quando teve o golpe de Estado, que destituíram a Dilma Rousseff, que tinha tido 54 milhões e meio de votos, acho que o Bolsonaro, não sei se ele vai conseguir chegar a esse percentual, 54 milhões e meio. Logo na sequência do impeachment, a gente teve as eleições de 2016, né, para as prefeituras.
E a gente conversou com o pessoal da esquerda, principalmente do PT, falando, ó, essa eleição para a prefeitura, nós temos que ir e denunciar que houve um golpe de Estado, que rasgaram os votos da Dilma Rousseff e que qualquer eleição seria uma eleição fraudulenta, porque serviria para aprofundar o golpe que tinha acabado de acontecer. E foi justamente isso que aconteceu em 2016. A maioria das prefeituras onde o PT controlava, eles perderam as eleições. Por exemplo, a principal foi a eleição aqui de São Paulo, onde o Fernando Haddad não conseguiu nem ir para o segundo turno com o João Dória. Teve eleições também de cidades importantes, aí onde o PT foi garfado na maior cara de pau. As prefeituras, as câmaras de vereadores, né? Elas foram constituídas de verdadeiros câmaras direitistas, tanto é que logo na sequência, a maioria dessas câmaras de vereadores que foram eleitas começaram a aprovar a escola sem partido, leis reacionárias e tudo mais. E, mesmo assim, o pessoal, mesmo depois dessa, vamos dizer assim, banho de água fria nas inspirações eleitorais da esquerda, e a gente começou a reforçar a luta contra o golpe, criou os comitês, verificamos que aprofundava o processo de golpe na prisão do Lula, estabelecemos que a gente não deveria deixar prender o Lula, que era uma questão fundamental da luta contra o golpe, e a hora que foi preso, de que a gente não poderia deixar de que a eleição de 2018 acontecesse sem a presença dele, e mesmo assim a esquerda ela ignorou toda a experiência que ocorreu desde o impeachment da Dilma, a eleição de 2016, o que o Henrique colocou aí, de acreditar que as instituições iriam resolver, e se mergulharam nas eleições de 2018. E as eleições de 2018, ao contrário do que tentam passar, de que é a luta da democracia contra o fascismo, porque democracia, nós podemos dizer, se tinha alguma coisa de democracia no Brasil, ela se extinguiu a partir do impeachment da presidenta Dilma. E depois ainda, você teve os tribunais superiores no Brasil rasgando, jogando na lata do lixo a Constituição e as medidas que davam direitos políticos, individuais, coletivos às pessoas através da condenação e da prisão do Lula. Então, esse resultado que nós estamos vendo hoje, que aparenta aí que o fascismo no Brasil, a sociedade virou conservadora e etc e tal, nada mais é do que o aprofundamento desse golpe de Estado, onde os golpistas, para conseguir equilibrar o golpe, eles precisavam ter uma eleição com aparência de legalidade, com aparência de que o povo agora escolheu o presidente, não é mais o golpista Temer, que nem o pessoal falava assim, né, o ilegítimo, entrou pelas portas do fundo, etc e tal, agora seria um presidente eleito. Na verdade, não passa de uma fraude, de uma continuação do aprofundamento do golpe, e é dessa maneira que a gente tem que entender o processo. Realmente ele ganha características de fascismo, mas não é a democracia contra o fascismo, porque é o aprofundamento do golpe ganhando os contornos fascistas. Por quê? Porque o Estado está mais, vamos dizer assim, mais contra os direitos do povo, da classe trabalhadora. Você tem como a gente já havia denunciado, um aprofundamento das posições militares dentro do regime político brasileiro. Os militares, como a gente também denunciou várias vezes, estavam preparando o controle do Estado. O Mourão denunciou, foi, como fala? Porta-voz disso. Porta-voz disso
loja maçônica que ficou publicado para todo mundo que quisesse ver, as tais aproximações sucessivas. Eles começaram a controlar o governo golpista através do Ministério da Segurança Institucional, que é o Sérgio Tchegói. Depois o Ministério da Defesa, primeira vez após a ditadura e a Constituição de 88 com o militar, assume o Ministério da Defesa. Depois eles escolheram, através do Ministério da Defesa, eles escolheram o chefe da Polícia Federal. Depois eles tiveram, com apoio de várias organizações de esquerda, inclusive, a intervenção militar no Rio de Janeiro. O pessoal ainda ficava com aquela conversa fiada de falar que essa intervenção era para tentar melhorar a imagem do Michel Temer. E, por fim, né, a gente viu o STF, que o Dias Toffoli, ele só pôde assumir a presidência do STF se o militar, um general, ficar ali vigiando ele, ou na verdade dando as ordens para ele 24 horas por dia. E as eleições, ela está mostrando ainda mais um aprofundamento do controle militar do legislativo também, porque os militares aumentaram em mais de 100% a quantidade de candidatos a deputados no Congresso Nacional. Tinham, parece que 10, foram para 22. Nas Assembleias Legislativas, eles chegaram a 72. E agora, pelo que a gente está vendo aí nas eleições, já tem até militar que é governador, né? Tem o de Santa Catarina. Sim. Nós vamos ter, possivelmente, é muito provável que tenha... Parece que em Roraima também. Roraima também é militar, né? É muito... Rondônia. Então, quer dizer, já tem 2 governos, sem contar a intervenção no Rio, né? Já tem 2 governos... Inclusive em Rondônia está eleito já. Está eleito. Coronel Marcos Rocha. Coronel Marcos Rocha. Então, quer dizer, nós temos aí tais aproximações sucessivas e você tem o vice, né, do Mourão, o vice do Bolsonaro, que é o Hamilton Mourão, o homem das palavras de que haviam sucessões, haveria que ter aproximações sucessivas para que os militares controlassem. Então, quer dizer, nós estamos indo para um aprofundamento do golpe de Estado no Brasil, com o controle dos militares, e com isso, obviamente, com maior restrição aos direitos da população. Então, nós temos que entender esse processo de um ponto de vista dessa evolução, da vitória, que foi a direita manipular as eleições para dar essa aparência de democrática, e nós, no nosso papel, nós temos que fazer justamente o inverso, não aceitar a eleição como sendo democrática. Nós temos que denunciar, nós já denunciamos aí nos nossos materiais, mas nós temos que ir para dentro das esferas aí dos movimentos populares e sindicais, estudantis, etc., e levantar a palavra de ordem que essa eleição foi uma fraude, uma das maiores fraudes da história do Brasil. Só para ilustrar, né? Eles tiveram as mães de trocar 5 mil urnas no Brasil inteiro hoje pela manhã. 5 mil? 5 mil. Você vai começar, tá lá aquela cabine pronta, quando alguém foi votar, eles pararam, trocaram, pegaram uma outra, agora colocaram no lugar. O que via nessa outra urna, ninguém vai... É o Kinder Ovo, né? Kinder Ovo, Nossa, gente, rapidinho. Só antes, só um recados. Nós estamos aí ao vivo na Rádio Causa Operária, nosso canal no YouTube. Nossa audiência está muito boa, inclusive. Como é que participa do chat aqui? Estão perguntando aí. Como é que participa do chat? Pela causaoperariatv.com.br. Pela causa. causaoperariatv.com.br, lá tem o chat para você participar. Nós estamos também no VK, no Facebook, em várias páginas no Facebook, e no Twitter, lá no Periscope. E na Rádio Causa Operária, só o áudio da rádio mesmo. Aqui a gente está transmitindo pelo canal da Rádio Causa Operária no YouTube, porque vocês sabem que, coincidentemente, 2 dias antes da eleição,
nosso canal da Causa Operária TV no YouTube foi proibido de fazer transmissões ao vivo. Por acaso? Por acaso. E aí, Detalhe. um detalhe só apenas. Então, o que acontece? A gente pede para que você, aproveitando então essa oportunidade, entre na Rádio Causa Operária, no canal do YouTube, que a Rádio Causa Operária sempre transmite as coisas da Causa Operária TV, mas ela vai ter também uma programação própria. Né? Então, você aproveita, curta o nosso canal da rádio, assista ao nosso programa, e o nosso canal da Causa Operária TV está lá bonitinho, ele só não faz transmissão ao vivo, mas os vídeos estão lá, eles sobem lá pro canal, então você pode aproveitar e continuar curtindo lá para a gente chegar nos 100 mil inscritos, que é a nossa meta. E nós estamos tentando reverter o mais rápido possível essa censura aí do YouTube. E tá cheio de bolsominion aqui, a gente tem que fazer um controle de pragas. Eu posso iniciar o controle de pragas? Pode. Pode. Vai Lá vem. Você pegar aí, Baigon? Baigon. Detefon, cara. Fraudadores. Eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que é importante. Isso daqui não é culpa de... O pessoal agora vai começar a gente vai ter que ver que tem uma situação que é a seguinte. O pessoal vai querer explicar pra gente que o culpado de tudo isso daqui é o Lula. Sério mesmo? Vai ter cara de pau o suficiente? Não, Vai. mas Eles o vão- companheiro Rui já deu a letra. Não, ele cantou a bola. O pessoal vai falar que a culpa é do Lula. A culpa é do Lula, que era muito orgulhoso e não entregou a candidatura dele, todos os 50 milhões de votos que ele tinha, para o Ciro. A culpa é do Lula, que é muito... Vai começar toda uma história, que é muito orgulhoso e não deixou o Haddad ter tempo de campanha o suficiente, porque aí ele viraria... Nem é que o Haddad apanhou que nem cachorro e ainda por cima só teve o voto que teve por causa do Lula. Não é essa a história que eles vão contar. Eles vão contar uma outra história. Agora, tem duas histórias que a gente tem que ver. Uma é essa que vai acontecer. O que aconteceu, como chegamos aqui. O Edson explicou bem. A gente chegou aqui por falta de luta. Mas agora nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer de hoje em diante. Por isso, os comitês de luta contra o golpe eles tiraram material antes da eleição. Mas como eles não são bobos, eles já foram lá e colocaram uma palavra de ordem que cai que nem uma luva para a atual situação. Tem que pôr para fora o doutor Jair Bolsonaro do Planalto. Tem que impedir ele de tomar posse se for possível. Ele e todos os golpistas. Ele tem que acordar no dia 1º de janeiro, que é o dia que ele vai tomar posse, e encontrar uma greve na rua. Encontrar as cidades mobilizadas. Isso que é o ideal. Porque essa é uma saída normal. Você pegar agora o presidente ilegítimo que está eleito e questionar a presidência dele na rua. Por isso que nós temos que fazer agora, que é o que não foi feito antes. Não ficaram protelando, falando que as eleições iam mudar o mundo, que era diretas já, que depois o Lula foi preso e ia sair em 15 dias, não saiu. Toda essa história era uma ilusão que o pessoal tinha no processo democrático. Não, inclusive as diretas já, eles queriam fazer ela para eleger o Lula. O pessoal da esquerda fala, não, agora vamos pedir diretas, o Lula se candidata e a gente ganha. Aí não teve diretas já. Chegou na época das eleições, capitularam e deixaram as eleições ocorrer sem o Lula, deixando o plano B prevalecendo. E eu acho assim, que o pessoal aprender, não sei se todos vão aprender, mas eu tenho uma esperança que uma boa parte dos ativistas aprendam que as eleições é o terreno propício para desorganizar a luta de classe. Até no movimento sindical isso acontece. Porque, veja bem, você estava numa ofensiva antes das eleições, em que os militantes do PT estavam saindo para a rua, com camisa do PT, bandeira do PT, Lula livre, brigando com direitista. Os direitistas estavam tudo com a cabeça baixa. Fazendo mobilização grande. Ninguém... Você só via crescer a popularidade do Lula por causa das mobilizações de rua, por causa das manifestações pró-Lula. Veio as eleições foi como se fosse uma revertida, né, na situação política. E agora nós estamos saindo nas eleições, para quem não consegue entender a manipulação, como se fosse... O país deixou de ter quase 80% de pessoas que, se os institutos de pesquisa
da própria burguesia davam que o Lula tinha 50%, provavelmente a gente sabe muito como mais. que funciona, provavelmente teria muito mais. Tinha lugares no Nordeste que o Lula tinha 80% de intenção de votos em estados do Nordeste. Então, como que eles operaram esse milagre do Lula e da esquerda? Está com apoio popular devido ao golpe de Estado e todas as leis, as medidas antipovo que eles apresentaram, para a gente sair das eleições agora com governador coronel no Santa Catarina. Os candidatos da extrema-direita, que são ditos candidatos surpresas, eleitos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Major senador em São Paulo. O Dória, que aqui em São Paulo é odiado. Odiado esse Dória. Esse Dória aqui, ele jogou água gelada na madrugada nos moradores de rua. O cara derrubou teto de casa na cabeça de morador de rua. O cara deu ração para as crianças. Assim, só faltou tacar fogo mesmo na cidade. Não exagera, ele não deu ração. Ele foi impedido de dar ração. Ele queria muito, Ele se colocou a tarefa. Mas aí o pessoal foi lá Então, desculpa, mas agora como governador Ele pode voltar. Pulso firme. Então quer dizer, ele só pode, para concluir, ele pode dar ração e instalar uns dark rooms também na cidade. pra concluir, como que pode a eleição ela presta um desserviço para a luta do movimento operário, Não, né? total. Porque você sai com a impressão de que não existe mais luta, que os trabalhadores não querem lutar, que eles querem a direita, querem a ração, querem acabar com o 13º, com a tentativa férias. de Como que golpista sempre acontece? foi, né? Como que acontece, Acabar opera com essa todas as- mágica aí? Fala para mim, João Isso Jorge. aqui, isso aqui é simples. Eu descobri hoje. O pessoal, eu tive uma conversa com um petista, não vou comentar aqui o nome dele por sigilo jornalístico, né? E o petista apresentou a tese mirabolante que a urna é infraudável. Eu tive essa conversa. Eu olhei, pasmo, mas eu continuei. Hoje eu descobri que a urna funciona assim. Você aperta aquele botão, tudo aquilo lá é salvo num cartão compact flash, que é comum em câmeras fotográficas. Você pode comprar na Santa Efigênia. E aí você pega o cartão compact flash e você espeta ele num negócio que eles chamam de memória de... Como é que é? Memória de resultado, um negócio assim, que nada mais é que um pendrive com esse leitor de cartão. E aí você leva esse pendrive para o TRE e o TRE conta. Pega os pendrives, espeta deles lá e soma. E quem controla isso aí tudo, É gente. porque são pessoas que estão lá puxando o pendrive e entregando. Né? Não, o Se negócio... o mágico consegue. O mágico ele pega assim o baralho, né? Vamos supor, coisa mais mais básica. básica. Some o baralho na mão, imagine um pendrive. Não, é um pendrive. Pessoal, a gente está discutindo um pendrive aqui. Esse aqui é... Na verdade, a democracia brasileira foi reduzida... Você rouba assim, né? Você faz assim. Pronto. Aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, colou da planilha. Não, é ridículo. É ridículo. O fato de que eles tenham que trocar a urna para garantir a situação... Produção. A produção O Rivo ali atrás. passou por... O Rivo pra trás. Nossa, que coisa... Não, mas, ó, o Edson estava comentando uma coisa Mas que é Mas interessante. então, a urna, não é que ela não é inviolável. A urna, é ridículo o sistema de segurança. O sistema de segurança é um pendrive e um cartão de memória que são manuseados por seres vivos. Seres vivos que você pode pagar propina. Incorruptíveis. Claro. Eu fui hoje votar, eu vi na minha sessão. Aquilo lá é a prova de bolas, é o Fort Knox. Eles botam os cidadãos mais éticos e E Não, filiado sabe o que hackers. eu gosto? Sabe o que eu gosto? É assim. Não, porque nos Estados Unidos é assim. Na Europa é assim. Lá tem prisão em segunda instância. Lá tem pena de morte. Lá tem não sei o quê. Agora eu pergunto. Lá tem a tal da urna eletrônica? Claro que não. Não tem.
Só nesse ponto o Brasil é mais O avançado. Brasil é mais E avançado. o Bolsonaro vai acabar agora com a urna eletrônica? Essa é outra pergunta. Ah, é, Opa, tem essa. a gente na aprova, verdade, hein? ele vai Reclamou, acabar com a- reclamou, Não, reclamou. gente, ele vai acabar com a urna. Né? É, ele vai acabar Não com a vai ter votação. urna, vai ter Mas urna. vocês sabem que no início desse negócio da urna eletrônica ele foi um dos apoiadores do projeto, né? Isso daí também é É importante. porque chega falar. agora, por exemplo, o Dória está ganhando por 1% de vantagem só. Alguém pode falar assim, bom, que tal se a gente recontasse os votos para ter certeza do resultado mesmo? Não tem como contar. Já era. Quem contou foi o TSE. Pega o outro pendrive. Foi o Agora, pendrive. Acabou, não tem essa discussão. Não, mas você, no fim das contas mesmo, com a devida quantidade de propina e de corrupção, você poderia fraudar a eleição inteira usando 27 pendrives e controlar exatamente o resultado da urna. É só mais uma coisa que eu estava querendo falar. Eles esperaram dar as famosas 19 horas da hora do Acre para poder divulgar o resultado presidencial. Já resultado, né? Só que ainda tinha uma mensagem na capa do TSE dizendo que eles estavam contando os votos, mas que só ia divulgar os votos contados a partir das 19 horas. Bem dizer a verdade, tem 30 minutos que a gente sabe do resultado das eleições. É. E sendo que eles estavam maquinando, contando, apurando ou barra fraudando os votos faz ó. Sem que ninguém ficasse A sabendo. gente não sabe. Não, nós não sabemos os métodos, a gente só está vendo do... É verdade que pode ser fake news, eles podem derrubar o canal e morrer. Exatamente. Não, a gente não... Tudo que a gente está comentando aqui é que é possível. E que, na verdade, os resultados não fazem sentido. Porque, por exemplo, João Dória eleito em São Paulo, ele quis se colocar como candidato mais bolsonarista de todos. E aqui em São Paulo, Bolsonaro não, pelo menos não tinha maioria. Você sabe como que teve um amigo meu, né, que ele é sindicalista. Aí ele ficou defendendo essa urna eletrônica. Sabe como que eu peguei ele no contrapé? Eu falei assim, você participaria de uma eleição sindical com urna eletrônica? Aí, não, aí calma. Eu falei, mas se tem urna eletrônica na eleição geral, que é tão segura, que vem a Rosa Weber fala que a legitimidade das urnas, aí vem o Dias Toffoli fala, não é a Rosa Weber, o Dias Toffoli, os técnicos, né? o cara da peruca, o outro que é o Da peruca. o Livra Tucano, o assessor do presidente do TSE, OEA. do STF, é a OEA, exatamente, que a gente chama como mesmo? Com o Ministério das Colônias dos Estados Ministério Unidos. das Colônias dos Estados Unidos, que deu aval para as urnas. É como se tivesse eleições aqui na época de 1500, aí viesse o enviado do rei, lá de Portugal, fiscalizar as eleições nas províncias. Mesma coisa. Quase isso. Eu queria ler aqui um comentário do Alexandre Flack, feito no site da Causa Pereira TV, muito interessante. Ele diz, a eleição foi fraudada desde o início, tiraram o Lula da parada e meteram a mão grande na urna. Alguém realmente achava que iríamos vencer o golpe na urna dos golpistas? Essa eleição é igual às do regime militar, totalmente fraudada desde o início, mas agora com muito mais tecnologia para a fraude. Só lembrando, os generais estão dentro do TSE. Ah, e tem isso Verdade, também. né? O general Azevedo controla o STF, que no fim das contas é quem manda em tudo. E o Toffoli é do TSE também, né? O presidente do STF. E a Rosa Weber recebe tweets diários. Uma coisa Aí, que ó, eu Rosa queria Weber comentar deu- aqui, trazer para vocês o que o Globo acha, né? Porque a gente não pode pôr o Merval Pereira aqui na mesa para a gente xingar o desgraçado por tudo que ele tem feito contra o Brasil. Mas a gente pode ver aqui, pegar aqui o que os marinhos estão falando e mostrar. Isso a gente pode. Isso aqui é direito nosso. Eles vieram aqui falar agora o seguinte, opinião do Globo, é hora do rodízio democrático do poder. Aham. Rodízio com os militares. Rodízio democrático. Rodízio democrático era deixar o Lula ser candidato e aceitar quando ele ganhasse a eleição. Da última vez o rodízio demorou 64, 85. Eu Não, gosto é do interessante rodízio isso democrático. daí, né? Deixa eu falar que eu gosto do rodízio democrático em São Paulo. Eles reivindicam esse rodízio democrático. Porque aqui só tem PSDB. Controle ininterrupto da mesma legenda de um estado. Vai ser 28 anos de PSDB? O cinismo Não, cá entre nós. é... O Dória como governador de São Paulo. Vai ser essa chapa foi quente. Ai, pior vai ter eleição que, presidencial. ó, melhor.
Aquilo ali não é. Aquilo é um seto, né? Esse cara, ele é... Nossa. Não, o bagulho vai ser quente. Vai mesmo. Bem, Bolsodória, gente, né? Bolsodória. eu vou pedir para a produção pôr a gente num intervalo aí, eu um tenho um minuto, vídeo. porque o presidente da República, ilegítima, presidente golpista Jair Bolsonaro, está discursando. Então nós vamos passar a bola aí para o pessoal ouvir o Bolsonaro falar. Tem para passar? Primeiro põe no intervalo, a gente... Porque eu tenho um vídeo. Então passa o seu Passa o vídeo no Passo intervalo. o vídeo, é um trecho da análise política da semana, onde o companheiro Costa Pimenta explica por que o Bolsonaro é o candidato do golpe. Uma outra coisa importante. Que história é essa, A Bolsonaro? candidatura do Bolsonaro, ao contrário Vai do lá, que a imprensa abre na tenta janela mostrar, não é uma lateral, candidatura 3 minutos. de um Cuidado, você vai cair. de um não elemento volta marginalizado. pra gente, Pedro. A Põe pra candidatura voltar do pra uma tela Bolsonaro vermelha no ar em é a instantes. candidatura da burguesia dos golpistas. O Henrique põe. Que eles tenham chegado na você queria candidatura passar do aí? Bolsonaro por vias tortuosas, não muda em nada essa situação. Né? Logicamente, uma coisa é que o bloco golpista preferiria uma candidatura mais alinhada com o comenta sistema alguma coisa aí pra financeiro gente pôr. internacional, né? Que fosse uma pessoa mais razoável. Ô, Outra vi coisa 4 é que eles rojãozinhos. tenham aceitado que o Bolsonaro tá vazando- é um candidato tá vazando do nosso bloco áudio. golpista. A áudio tá aberto. A ficção que foi criada de que PSDB e outros não apoiam o Bolsonaro é exatamente isso, uma ficção. Né? O Bolsonaro é o candidato do golpe. De conjunto, não é um candidato excepcional, não é um candidato diferente dos outros, não é nada, é o candidato do golpe. O objetivo do golpe o que é? Institucionalizar uma ditadura que vem sendo implantada no Brasil. Quem tinha dificuldade de ver isso daí, se o candidato fosse um outro candidato, com o Bolsonaro já é difícil de disfarçar. O propósito está claro. É óbvio que com a vitória do Bolsonaro, o que nós vamos ter é uma consolidação e um aprofundamento da ditadura que já vem vigorando no Brasil. Né? Quer dizer, é a continuação do golpe, é o aprofundamento do golpe, é a consolidação do golpe. E é lógico que se nós, antes da eleição, durante a eleição, com a forma com que a eleição foi conduzida, estamos vendo claramente que o que existe no Brasil é um regime de exceção, com o Bolsonaro no governo, com o Congresso renovado para pior, para a direita, o que nós vamos ter, logicamente, só pode ser um aprofundamento do estado de exceção e mais nada. A mesma coisa aconteceria com outro candidato, né? Com outro candidato, logicamente, do bloco golpista. Um candidato do PT acabaria sendo esmagado por essa situação. Mas os candidatos do bloco golpista, eles só poderiam levar a situação a esse agravamento. Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.
que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil estava. As urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação. E se essa for a vontade de nação, temos condições de governabilidade, dado os contatos que fizemos ao longo dos últimos anos com parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno à parte, nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas, conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. Indo para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, na ponta pelas em cada orações, sessão eleitoral deste pela estado. confiança. Hoje, Vamos de 28 de outubro, dia do servidor o destino do público, Brasil. o Sabemos TRE catarinense, para onde através de estamos suas urnas Agora eletrônicas, sabemos para onde queremos ir. entrega Meu querido mais e povo apresenta brasileiro, seus meu mais muito dois obrigado pela ilustres confiança. servidores E no escolhidos momento, peço a pela Deus, soberania popular, pelo voto popular, pelo voto do eleitor catarinense que sufragou a sua vontade através das urnas eletrônicas. Então, Uma outra coisa importante. A candidatura do Bolsonaro, ao contrário do que a imprensa procura mostrar, não é uma candidatura de um elemento marginalizado. A candidatura do Bolsonaro é a candidatura da burguesia dos golpistas. Que eles tenham chegado na candidatura do Bolsonaro por vias tortuosas, não muda em nada essa situação, né? Logicamente, uma coisa é que o bloco golpista preferiria uma candidatura mais alinhada com o sistema financeiro internacional, né? Que fosse uma pessoa mais razoável. Outra coisa é que eles tenham aceitado que o Bolsonaro é o candidato do bloco golpista. A ficção que foi criada de que PSDB e outros não apoiam o Bolsonaro é exatamente isso, uma ficção, né? O Bolsonaro é o candidato do golpe, de conjunto, não é um candidato excepcional, não é um candidato diferente dos outros, não é nada, é o candidato do golpe. O objetivo do golpe o que é? Institucionalizar uma ditadura que vem sendo implantada no Brasil. Quem tinha dificuldade de ver isso daí, se o candidato fosse um outro candidato, com o Bolsonaro já é difícil de disfarçar. O propósito está claro. É óbvio que com a vitória do Bolsonaro, o que nós vamos ter é uma consolidação e um aprofundamento da ditadura que já vem vigorando no Brasil, né? Quer dizer, é a continuação do golpe, é o aprofundamento do golpe, é a consolidação do golpe. E é lógico que se nós, antes da eleição, durante a eleição, com a forma com que a eleição foi conduzida, estamos vendo claramente que o que existe no Brasil é um regime de exceção, com o Bolsonaro no governo, com o Congresso renovado para pior, para a direita, o que nós vamos ter, logicamente, só pode ser um aprofundamento do estado de exceção e mais nada.
A mesma coisa aconteceria com outro candidato, né? Com outro candidato, logicamente, do bloco golpista. Um candidato do PT acabaria sendo esmagado por essa situação. Mas os candidatos do bloco golpista, eles só poderiam levar a situação a esse agravamento. Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Voltamos? Bom, voltamos. Vocês acabaram de ver o discurso do novo Você quer que eu coloque um teleprompter para você? Já tem um teleprompter ali. Bonovox. Bolsonaro. E o que vocês acham? Bem, ele leu, o que primeiro mostra que ninguém Peraí, confia nele. desculpa. Bem, ele leu. Você descobriu a pólvora. Sim, tendo obrigado. Sou obrigado a explicar que muita gente não entende a diferença. Palanque eletrônico e teleprompter, para uma pessoa que nem o Bolsonaro, só é usada se as outras pessoas exigirem dele, que ele mesmo não vai usar. Ele apesar de não ser nenhum intelectual e nem uma pessoa muito esperta, a gente é obrigado a dizer que ele fala em público. Não tem problema de falar isso aí. Ele fala, em geral, qualquer coisa. Ele não tem também muito pudor de falar besteira. Falou que tinha que acabar com o estatuto da criança e do adolescente. Falou que tinha que acabar com as relações com a ONU, relações com quem mais? Não, tudo bem. Não, mas É claro. Para ele... meio baguá, né? Não, no primeiro momento ele falou que tinha que extinguir o correio. Quer dizer, ficar sem correio. Sem correio. Extinguir. Aí corrigiram ele esses dias, porque agora, antes ele era franco atirador, né? Uhum. Aí a burguesia teve que ir com ele, com esse cavalo pangaré, falou assim, o cavalo que eles queriam não foi, né? foi. Aí vai o pangaré. Aí eles mudaram, agora falaram assim, não, nós vamos privatizar. Então, ele leu. O fato de ter lido já mostra que se ele é capaz de falar que ele quer extinguir o correio, que ele quer dar arma para criança de 5 anos, ele realmente falou isso aí, aí ele foi lá e leu, mostra que um setor queria garantir que ele falasse um conjunto de coisas específicas Com muita calma. e que ele pouca dicção. não, e para garantir também que ele não fugisse muito do acordo. Eles acordaram ali uma certa linha política, e a linha política que ele colocou, da maneira dele, que ele não pode ser tão direto quanto o Globo, é uma linha do Globo. É assim, eu quero governar baseado nos princípios constitucionais, em grandes líderes políticos. Na Bíblia. Grandes líderes políticos, você não sabe se é Gandhi ou se é Adolf Hitler. Mas estamos aí, né? Bom, tem uma... O Edson Dorta falou aí dessa questão do correio. Eu vi uma piada nos grupos do correio que era assim: cansou de entregar carta? Vote 17 e vai entregar currículo. Essa era boa. Só avisando que só tem mais um estado para terminar as apurações das urnas, né? Certo. Para terminar não, mas para definir os eleitos, né?
É porque ninguém Que é sabe muito Roraima, bem na por que verdade. demora, por que É não a apuração, demora. É mas- a apuração, né? É o estado de Roraima em que o candidato do PSL também está ganhando, o Antônio Denari, contra o cara do PSDB. Os últimos cards ainda não chegaram lá, porque é engraçado, não tem lugar, por exemplo, a nacional inteira é 88%, em uma hora eles já tem tudo. Agora pergunta básica. Agora, o estado de Roraima ainda não conseguiu chegar. Como é que eles mandam os votos de Roraima para Brasília? Por e-mail. Isso ainda tá parecendo aquela piada, né? Como que você coloca 5 elefantes no Fusca? 2 na frente, 3 atrás. Ó, um comentário aqui. Os bolsonaristas reuniram alguns pequenos atos aí na rua. O de São Paulo está deixando o vão livre do MASP agora porque a PM jogou bomba de efeito moral. É mesmo? Só Você viu, rolou uma intervençãozinha militar ali. Mas acontece o seguinte, eu acho que a intervenção assim, relâmpago da PM, porque a PM em geral, quando se trata da direita batendo na esquerda, ela demora para chegar. O fato de eles terem chegado rápido, posto todo mundo para correr rápido, vai na linha do que o Globo falou. Eles não querem uma política, não querem deixar soltos a extrema-direita, porque eles têm medo do que a extrema-direita vai fazer. Porque, como a gente viu, esses brucutus de extrema-direita são malucos. O pessoal é capaz de tudo. Os caras querem colocar de volta pra casinha, né? O cachorro. Exatamente. Eles trouxeram o cara para fazer a campanha, para atacar a esquerda durante a campanha eleitoral, só que agora eles não precisam mais dele. Agora eles precisam tirar ele de campo porque ele atiça a esquerda. Você põe o cachorro no jogado, o cara fala, pô, mas você vai trazer o cachorro? Nós, inclusive, Vai ser assim? no final aqui, deu para notar isso daí, né? A maneira como os atos pro Haddad começaram a ganhar um certo corpo que, pela política errada do PT, acabou o negócio se desviando para um negócio assim, a hora da virada, aquela coisa meio... E esse negócio Mas também, tinha, né? Tem uma tendência. essa extrema-direita daí é quem vai sustentar o governo Bolsonaro e quem poderia dar força para o governo Bolsonaro. Né? A política do imperialismo, como revelou a The Economist, é de controlar o governo Bolsonaro ao máximo, e é por isso que também eles não fraudaram as eleições tanto quanto eles poderiam, colocando uma margem menor do que eles poderiam ter colocado, para mostrar assim que o governo Bolsonaro ele precisa ser controlado e tudo mais. Aí eles vão fazer toda uma política de não polarização, vão criar a frente democrática, entre aspas, né? Entre a esquerda e os golpistas democratas, né? E aí a política deles não é de estimular manifestação em rua e tudo mais, é de fingir a volta à normalidade, a legalidade e tudo mais. Né? Perigo, no caso. Queria interromper um pouco aqui o raciocínio de todo mundo, explicar que daqui meia hora começaria o programa Na Zona do Agrião, aqui o programa da Causa Operária TV, de esportes, né, apresentado pelo companheiro Edson Dorto, pelo companheiro Juliano Lopes e por mim. E, excepcionalmente, nós não teremos Na Zona do Agrião por conta do plantão das eleições. Mas eu queria aproveitar aqui para a gente, jornalisticamente, dar alguns... Desculpa, jornalista, tô brincando. Desculpa, só uma desculpa pra gente... Profissional. Já que nós estamos aqui na zona da eleição, né? Eu queria fazer uma primeira pergunta pro companheiro Edson. É coincidência o fato de que o Palmeiras está em primeiro lugar do Brasileiro e que o Bolsonaro ganhou? Nossa Isso é Senhora. uma provocação. É uma provocação. Não é uma pergunta. Vou lembrar você que Isso é jornalismo, a torcida do Palmeiras tem milhões Por de comunas, torcedores. é verdade. Então, a gente sabe que tem muitos fascistas, inclusive nós trouxemos aqui o companheiro nosso, Wagner Farezin, que é da torcida Por Comunas. Ele falou, eles criaram a torcida Por Comunas dentro da torcida do Palmeiras, porque é justamente para combater os setores fascistas de direita que tinha dentro da torcida. E eu acredito que, obviamente, que a torcida do Palmeiras ela tem uma fama maior, mas muita torcida aí tem gente de direita também. E tem muita gente confusa também, né? Mas, infelizmente, nós temos que lembrar que o Bolsonaro falou que ele é palmeirense. Mas, independentemente disso, o Palmeiras, nessa situação, ele está, segundo aí com os resultados que ocorreram ontem, porque hoje não teve jogo, né? Segundo os matemáticos, o Palmeiras está com 80%
de chance de se consagrar campeão brasileiro. E aí ele perdeu para o Boca Juniors o jogo o primeiro jogo da ida, né? Na Bomboneira, da Libertadores, e parece que vai se dedicar mais aí para ganhar mesmo o Campeonato Brasileiro. O segundo colocado é o Internacional, que empatou com o Vasco da Gama. Peraí. Olha, tem até... O segundo não. Não, desculpa. O segundo é o Flamengo, calma. Tô aqui Rapaz, rolou assim uma faísca aqui ali. o companheiro Juliano, por isso que já não chega às eleições. O segundo colocado é o Flamengo, que empatou com o Palmeiras no finalzinho. Se o Palmeiras tivesse ganhado ontem, era o fim do campeonato. Mas aí deu uma sobrevida ao campeonato, está com 59, apesar que os próximos jogos do Palmeiras são mais fáceis, teoricamente, do que os jogos do Flamengo. Em terceiro, o Internacional, 58 pontos, derrapou junto ao Vasco, empatou 1-1. São Paulo ganhou de 1-0 do Vitória, mantém uma chance, segundo os matemáticos aí, coisa de 5%. Grêmio já não tem mais chance de ser o campeão, e está disputando a Libertadores, ganhou de 1-0 do River, e agora o jogo de volta é no Olímpico, com certeza não, mas com muita possibilidade de passar aí para a final, esperar o jogo do Palmeiras com o Boca Juniors. O Atlético Mineiro está tentando uma vaga ali na Libertadores, sexto colocado, junto a ele o Santos, que melhorou muito com o Cuca, que ganhou também de 3-0 do Fluminense, no finalzinho. O Fluminense entrou com o time reserva. Atlético Paranaense, que fez mais uma vez o papelão de entrar com a camisa amarela, para dar, como eles fizeram na véspera da eleição do primeiro turno, que eles entraram com uma camisa escrita "Vamos todos juntos por amor ao Brasil", fazendo a simbologia ao Bolsonaro. Dessa vez eles usaram pela primeira vez a polêmica camisa amarela do uniforme do Atlético Paranaense, que ninguém da torcida do Atlético gostou dessa camisa amarela. É horrível mesmo. E eles ganharam do Botafogo, de virada 2-1. Botafogo? Botafogo saiu na frente, mas não fraude. aguentou a pressão. Em sequência tem o Cruzeiro, que só está passeando aí, já que foi campeão da Copa do Brasil, só está cumprindo tabela, ganhou de 3-1 do Paraná Clube, que está na lanterna. Está nos 17 o Paraná? Ainda continua no 17, acho que agora eles vão ter que sair, né? Acabou a eleição. O Fluminense perdeu, está em 10º, ainda tem chance de se classificar para a Libertadores. E aí, virando a página, nós temos aí a situação dos que estão correndo risco de rebaixamento. O primeiro da lista, Corinthians, ganhou com 2 gols daquele jogador que tem 39 anos lá, velho, como é o nome? Sheik? Não, jogou no São Paulo. Bom, fez até gol de bicicleta. Ele está com 39 pontos, ganhou justamente do Bahia, que era um confronto direto. Danilo, chama Danilo. Danilo, sim. Danilo fez 2 gols, entrou no segundo tempo e resolveu o jogo para o Corinthians, com 39 anos. O Vasco da Gama empatou, está ali tentando se manter, está uma disputa entre ele e o Botafogo para ver qual que vai ficar mais próximo aí da zona. O Ceará joga amanhã com o Atlético Só o Ceará Mineiro. mesmo. Nossa. Saiu da zona, mas você vê que está tudo embolado, né? Do 11º até o 19º, a diferença são poucos votos. São poucos pontos. O América Mineiro 34, Chapecoense também ganhou o Chapecoense. Não, deixa eu ver aqui certinho. Parece que ele ganhou do Chapecoense, ganhou ou não? Do América Mineiro? Não, perdeu. O Chapecoense perdeu para o Cruzeiro. 3-0, é o primeiro da zona. O Sport ganhou do Grêmio, 4-3, jogaço.
E mantém aí esperança para sair da zona do rebaixamento. O Vitória da Bahia está numa situação complicada, perdeu para o São Paulo. E o último colocado é o Paraná, que já caiu, não adianta mais. E aí nós temos o Campeonato Brasileiro, mas essa aí é só para dar um informe, né? Sobre a questão do nosso, como nós não vamos ter nós tivemos a zona da eleição. Nós aqui, só para não passar batido, o artilheiro do campeonato é o Gabigol com 16 gols. Eu queria voltar aqui sobre o Bolsonaro, falar um pouquinho da declaração dele, que ele fez um comentário parecido com... Parece que respondendo ao Toffoli. Né? Da declaração espontânea, né? É. Não. O Globo até fala que ele leu. Nossa, que fake news. Mas aí ele diz assim: faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem. É um juramento a Deus. Bem, Respondendo ao Toffoli, né? Aí, Ao general, mas aí no já caso. começa- O capitão respondendo eu ao acho que ele general. tá falando assim, eu A aceito Deus o trato. é o Merval Merval. Mourão. Ó, pode ser o Merval, a voz de Deus. Estou fazendo um juramento a Deus. É o Merval Pereira. Na verdade, ele seria o Roberto Marinho, porque o Merval é só a voz do Ah, Roberto voz. É o profeta. Posso ler as Marinho. Pode. antes da DD? Tem perguntas aí também. Causa operária. Olha o luxuoso estúdio que os caras têm. Pode ser, velho. Não, mas não ri do nosso estúdio, ele é grande mesmo. Ah, é verdade. É que lá atrás... Tem muitos computadores, O pessoal tá muita... vazio porque o pessoal tá de folga. A gente tá fazendo um plantão, tá? Pro pessoal que não entende. Tá bom? Mas tá chique mesmo esse estúdio nosso. Tá muito, Eu particularmente Aqueles neons ali custaram os olhos da Sem cara. contar as centenas de Será que computadores. esse pessoal da direita, eles precisam de prompter? Todos eles precisam de prompter. O cara nasce, a escola, tudo com prompter. Prompter e escola também. Bem, isso é. gente, voltando aqui ao comentário político pertinente. O Bolsonaro, aparentemente, ele está falando que ele aceita aí a imposição sobre ele por parte do conjunto do regime político de que ele vai ter que seguir um conjunto de regras. Isso não quer dizer que ele vai ser moderado, muito pelo contrário. Qualquer candidato que eles fossem colocar, eles queriam que fosse um candidato carniceiro. O que eles querem, no entanto, é que seja controlado, que ele não deixe solta a extrema-direita, que eles não controlam. Que a polícia militar e as forças armadas, se for para organizar um massacre, você pelo menos manda fazer e eles fazem. A extrema-direita não tem o problema que eles vão lá e fazem por conta própria. Sem combinar. Sem combinar. E às vezes eles fazem na hora errada e provocam a reação oposta da esquerda. Não, o que eles estão falando, eles estão tentando como é que é? Estão tentando convencer a esquerda, estão mandando um sinal para a extrema-direita, falando, olha gente, vamos aceitar a vitória. Parece que O Haddad tá falando. O Haddad está falando? Será que a gente Então, consegue colocar? Então vamos pedir para a produção por uma tela de intervalo durante 30 segundos enquanto a gente põe no ar o Haddad. Produção, põe a tela de intervalo. Enquanto isso, Meu Deus. tem que recarregar aqui, gente. Acabou muito rápido, né? BTFone.
que vale a pena levar, de que a soberania nacional e a democracia como nós a entendemos é um valor que está acima de todos nós. Nós temos uma nação, nós precisamos defendê-la daqueles que de forma desrespeitosa pretendem usurpar o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro, e entendemos a democracia não apenas do seu ponto de vista formal, embora isso seja muito importante lembrar no Brasil de hoje. São os direitos políticos e sociais que estão em jogo nesse momento. Em face desses números, o candidato Jair Messias Bolsonaro se encontra... A gente viu aí, então... Voltamos. Bem, queria comentar um minuto que a gente ouviu, a gente não foi a gente que cortou, acabou a fala. Eu acho que é importante aqui começar com um comentário que o Haddad, ele agora vem aí com o Valor Econômico publicou hoje uma matéria falando que o Fernando Haddad está se credenciando para se tornar o novo líder do PT. Ou seja, novo líder do PT, leia-se, substituto do Lula. É uma maneira bem direta de falar. E o Haddad, a gente também viu que ele não é feito do mesmo material que o Lula. Muito pelo contrário, é uma forma bem mais barata. Assim. O Lula é um líder político e sério de um movimento de massas. O Haddad agora aparece aí falando que ele vai fazer oposição parlamentar, que vai defender a democracia. O que a gente tem que entender é o seguinte, defesa da democracia é mobilização de rua para derrubar o governo Bolsonaro, não tem oposição. A única oposição que existe, que é normal, é a oposição que eles fizeram contra a Dilma. Que aqui é a oposição que fala, você não vai terminar o governo, nós não vamos deixar. Oposição que fala, até 4 anos, daqui 4 anos, a gente vai lá e vai ganhar a eleição, porque a gente fez oposição durante 4 anos contra você, fazendo propaganda que você é ruim, que você é bom, que você é, sei lá. Não, aí esse tipo de oposição, isso aí não vai dar em nada. E ainda favorece os setores que querem acabar com a luta. Sim. E pior, esse tipo de oposição tem um problema. Você nem sabe se você vai estar vivo em 4 anos. Do jeito que é a coisa. 4 anos é muito tempo você esperar uma eleição acontecer. Essa proposta é tudo aquilo que a gente não queria que sobrasse da eleição. A promessa de uma união democrática, e união democrática é com quem? Porque quem tem parlamentar é o PSDB, dos democratas, e o PMDB. O PRT tem um pouquinho também. Porque o resto vai estar na base de apoio do Bolsonaro. O DEM acabou de se credenciar aí para a base de apoio do Bolsonaro. O Rodrigo Maia votou no Bolsonaro e falou que quer discutir o problema do armamento. Quer dizer, já tem aí uma aproximação com a extrema-direita. Nós temos uma situação complicada. Exatamente. Por isso tem que mobilizar desde já, né? Se começar a fazer a campanha agora, os comitês de luta contra o golpe, mobilizar nas ruas, fazer os grandes atos, né, em torno da campanha fora Bolsonaro e também da campanha em defesa da liberdade do Lula, dá para fazer já começar a enfraquecer um futuro governo, talvez impedir até mesmo que ele comece, né, diante de toda a crise. Porque tudo isso é uma crise, né? O Bolsonaro não era nem o candidato principal dos golpistas e agora
ele foi colocado aí na presidência da República através de uma fraude, que muita gente percebe que foi fraude também. O simples fato de ter tirado o Lula já foi uma fraude, isso daí é um dos argumentos centrais, mas muita gente percebeu que as urnas estavam adulteradas, que a extrema-direita estava metendo porrada na esquerda nas ruas, a polícia pegando material, censurando as universidades, né, que estavam colocando faixas contra o fascismo, fazendo protestos e tudo mais. E tanto é que a gente viu que no Rio de Janeiro teve manifestações contra tudo isso, né? Manifestações grandes, inclusive, que demonstram que está surgindo uma crise que deve ser utilizada pela esquerda para levantar uma política contra o golpe de fato, mais esclarecida contra o Bolsonaro, que é a política dos comitês. É por isso que os comitês de luta contra o golpe já deliberaram de tirar, né, de fazer uma conferência nacional aberta, né, para todos os comitês, se eles quiserem participar da luta contra o golpe, nos dias 8 e 9 de dezembro, né, uma conferência, a segunda conferência nacional aberta contra o golpe e contra a extrema-direita. Os comitês de luta contra o golpe tiraram uma pequeniníssima declaração e eu queria que a produção pusesse a declaração deles na tela. Vamos lá? Bem, enquanto a produção se prepara aí para pegar... Eu vou mostrando aqui, ó. Cartaz: fora Bolsonaro e todos os golpistas, liberdade para Lula e todos os presos políticos abaixo a fraude eleitoral. Esse aqui é o panfleto de jornal, né? É o jornal cartaz. Que eles não vão em uma declaração que essa é a oposição que tem que fazer, pôr o cara para fora. Por quê? Porque a eleição é uma fraude. Porque ele é um presidente ilegítimo. Porque ele está usurpando aí a cadeira que, na verdade, mereceria ao presidente Lula, efetivamente, porque ele que deveria ter sido candidato. E os votos do Haddad são todos dele. E uma parte dos votos do Bolsonaro também. Exatamente, inclusive isso, né? Tem muita gente confusa aí. E uma parte dos brancos também iria para o Lula. Vocês lembram daqueles panfletinhos Haddad 17 que foram encontrados, acho que na Bahia? Acho que eu lembro que foi em algum estado do Nordeste. Não era na Bahia, mas eu lembro. Teve a denúncia da urna que o número 3 estava estragado, né? Você não conseguiu votar 13. Boa. O cara tinha que votar qualquer outra coisa menos 13. Né? Não, esse negócio do Lula, interessante. O Lula, a presença do Lula na eleição iria dificultar esse golpe. Exatamente. Ia dificultar a fraude. É importante lembrar que o Haddad também ele colocou que o presidente Lula está preso, só. Mas não colocou que o PT vai fazer uma grande campanha pela liberdade do Lula agora que passaram as eleições. Ele não colocou a mobilização em pauta nenhuma. Ele falou só da democracia, do Congresso e tal. Respeitar os votos, blá blá blá. Quer dizer, vai ficar preso aí. A questão é a seguinte, os atos dessa última semana foram bem grandes em vários locais. Se não me engano, Recife, Salvador, acho que teve na Paraíba também, aqui em São Paulo, no Rio. Agora, estes atos deveriam continuar, né? Porque foram atos eleitorais, muito em oposição ao Bolsonaro, e agora deveriam continuar. Em oposição ao Bolsonaro também. Exatamente. Isso. Deixa eu falar algumas coisinhas rápidas. Nós estamos agora no canal da Rádio Causa Operária. Algumas pessoas estão perguntando o que aconteceu com a Causa Operária TV. A Causa Operária TV sofreu uma punição do YouTube por causa de um vídeo nosso por direitos autorais e, como punição, impediu que a gente faça transmissões ao vivo como esta aqui por 90 dias. Nós estamos recorrendo para ver se reverte. O que acontece? Nós estamos usando esse canal da Rádio Causa Operária que já existia para fazer as transmissões. Após as transmissões ao vivo aqui, elas irão ser colocadas no canal da Causa Operária TV, que ainda continua funcionando, mas sem as transmissões ao vivo. Então, é ideal que o pessoal se inscreva neste canal, divulgue para as pessoas, que no momento é esse canal aqui que a gente está usando. Porque muita gente não ficou sabendo, tem gente que está entrando lá não está sabendo direito, mas é isso que está acontecendo. A gente também tem o canal causaoperariatv.com.br, que é o canal próprio da Causa Operária TV, onde você também pode se inscrever e participar do chat. O Twitter, o Facebook, o vk.com/Causa Operária TV continuam funcionando. E a Twitch TV também.
Então, por enquanto, nós estamos fazendo transmissão por aqui. E divulguem. A gente cresceu de sexta para hoje quase mais de 2.000 inscrições nesse canal da Rádio Coisa Operária. Nós precisamos aumentar mais até para que eles comecem a liberar coisas como o Superchat, que ainda não está liberado por causa do número de inscritos. Então, divulguem e se inscrevam. Isso é uma coisa. Eu tinha mais uma coisa, uma participação especial aqui. Giselo entre nós. Do Lula, inclusive o William Duni não está aqui, a gente poderia fazer a contagem. O que vocês acham? Se a gente souber... Ó, eleição sem Lula é fraude, só para reforçar. Eu vou pegar aqui exatamente o número de dias. E como nós avisamos... tem um pessoal que falou, um rapaz aqui falou assim, mas vocês estão calmos. Bom, nós estamos calmos porque a situação não é para ficar entrando em desespero. Por quê? Porque tem que agir. Agora é agir. Passou... Amanhã vai ser a ressaca das eleições para muita gente que se entorpeceu na festa da democracia. Tem que colocar a cabeça no lugar e agir. Não, a eleição, como foi dito aqui muitas vezes por nós e primordialmente pelo companheiro Costa Pimenta, eleição não acaba com o golpe. Eleição não acaba com o fascismo. Nem partida que o juiz rouba, o pessoal faz assim, mas o jogo acaba, mas não acaba ali o jogo. O juiz tem que sair correndo do cá dentro, porque o pessoal vai atrás dele. Eu fiz uma analogia agora. Só um comentário, 204 dias de prisão política e ilegal do ex-presidente Lula. Eu fiz uma analogia, não sei se vocês concordam. A situação no país está assim, é como se na sua casa estivesse vazando gás e ao invés de você ir lá desligar o gás, você sai correndo. Foge da situação e aí, obviamente, o gás vai continuar vazando e vai pegar fogo. Então, nós temos que ter a cabeça no lugar, ir lá, organizar para fechar o gás. E o gás é justamente o avanço do golpe. Estancar a sangria. Estancar a sangria aí com um movimento que só tem uma ferramenta para... Pessoal, não sei se o pessoal já tirou as conclusões a partir de hoje, que o instrumento das eleições... Vamos lá, vamos reprisar a aula. O instrumento do parlamento não dá para derrubar o golpe. O instrumento do Senado Federal não dá para derrubar o golpe. O instrumento dos tribunais regionais de primeira, segunda instância não dá para derrubar o golpe. O STF não dá para derrubar o golpe. As diretas já não derrubaram o golpe. A ONU. A ONU não soltou o Lula. Não soltou e não derruba o golpe. As eleições gerais não derrubam o golpe. O que derruba o golpe? A mobilização popular. E nós estamos batendo nessa tecla porque nós vamos precisar organizar os trabalhadores para enfrentar essa situação aqui, porque eles, com essa vitória parcial, a tendência deles é ir para o ataque. Então nós temos que pôr o time da pesada. Estava jogando, voltando à zona do Agrião. Voltando à zona, né? Voltando à zona da eleição, né? É como se fosse uma partida de futebol. Eles fizeram aí o gol da eleição e agora nós temos que tirar a retranca e pôr os atacantes de peso, que é a classe operária, os movimentos organizados aí na rua para enfrentar, senão nós vamos tomar mais gol. Inclusive, esse resultado aí, ele se reflete nos estados também, né? A gente viu no primeiro turno, fraudaram um monte de políticos de esquerda, e agora no segundo turno também, né? No Rio Grande do Sul, foi eleito o Eduardo Leite, do PSDB, né? Que é um contra o negócio Sartori. já meio de extrema direita, né? Porque o PSDB de lá é estilo João Dória. Exato. Santa Catarina, o comandante da Brigada de Bombeiros, Moisés, comandante Moisés, do partido do Bolsonaro, mais um militar. Que é um Agora bolsonarista, apesar de ser um militar de patente, um militar meio de segunda linha, né? Bombeiro. É que o bombeiro é da polícia militar. O pessoal tem assim, bombeiro é aquele cara que salva vidas, né? Que paga fogo, mas a hora do vamos ver, eles têm arma, eles têm o mesmo treinamento dos militares do quartel, eles vão pra rua pra
destituir manifestação de rua. Não se iludam. Em São Paulo tem o João Dória, né, que tem uma campanha, se bobear, mais direita. Dispensa apresentações. Dispensa apresentações, então. O Wilson Witzel, que é o candidato da Lava Jato no Rio de Janeiro, do PSC, que lembrando... E o candidato do Bolsonaro também. É o antigo partido do Bolsonaro. Quem era esse cara aí? Ele tava nos quiosques. Então, o problema é o seguinte, são juízes que contam os votos. Ele é juiz. Cama do Bretas. Ele é da turma do Bretas, exatamente. Sérgio Moro Carioca, né? Em Minas Gerais foi o Romeu Zema, né? O que parece que em Minas Gerais, parece que eles estão querendo dar um ar de novidade ao governo do PSDB e tal. E também, eu não sei, o Romeu Zema parece bem mais direitista que o PSDB. Parece ser mais direitista, inclusive. Esse novo aí, é importante lembrar que, assim, política neoliberal só pode ser acompanhada no ramo social por uma política social estilo Bolsonaro. Porque se você fala que você vai matar a população de fome, que efetivamente é o resumo da política neoliberal, você precisa então ser truculento, porque o pessoal não vai aceitar morrer de fome. Sobretudo em Minas Gerais, né? Não é tão novo assim, né? O cara chega pro trabalhador e fala assim, eu vou cortar seu braço, precisa de uma anestesia. Ninguém vai dar o braço pro cara cortar sem anestesia. Então a anestesia é o quê? É a truculência, né? Claro. Eu ia fazer um trocadilho, sem Anastasia. E o de fato ele teve também um bom fim de semana, né? Então, no Mato Grosso do Sul, PSDB ganhou também. Em Sergipe foi o partido do Kassab, PSD, que ganhou. No Distrito Federal, o Ibanez. Contra o Hollenberg, né, o atual governador. MDB. Velho conhecido dos advogados de Brasília. Um outro do antigo partido do Bolsonaro. Ou seja, um problemão em Brasília. Um outro do antigo partido do Bolsonaro, no Amazonas, ganhou, Wilson Lima. No Amapá, Valdez se reelegeu. No Pará também foi o PMDB. Em Roraima e Rondônia foi o PSL. Só que em Rondônia foi um coronel, né? Marcos Rocha. E o PT nesse segundo turno só conseguiu um governo, que foi o governo da Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. O Novo ficou com mais um governo, o PSL com mais 3, partido que não tinha nenhum, ficou com... tem outros, né, no primeiro turno, teria que fazer o balanço depois, mas nesse segundo turno ganhou mais 3, o PSDB ganhou mais 3, o PDT continuou com 1, o PSC ganhou 2, também não tinha nenhum, se eu não me engano, antes dessas eleições. O PMDB ganhou mais 2, no caso ele perdeu, né, nessas eleições, ele tinha mais do que isso. O PT nas eleições ganhou um estado, que o Rio Grande do Norte não era, mas perdeu em outros lugares. E o PSD em Sergipe. Só uma coisa, é Rondônia, que é vizinho da Venezuela? Não, Roraima que foi o PSL também. Olha que... Base militar? Que conveniente, né? Vai ficar. Viu? E pela essa tua descrição aí, você vê que o DEM realmente está defiando. Acabou. Tá. Eles vão trocar de nome, né? Porque já deu. O PFL gastou bastante, aí trocaram para o DEM. É tipo uma ironia. Agora vem o DEM. Eles passaram do Coronel da Bahia para o DEM Democratas, que era uma ironia, assim, para quem entendia. E agora precisa ver... Antiga Arena. O que eles vão... Provavelmente eles vão migrar Pro PSL. para esses partidos aí. Ou se eles já não estão, né? Se já não estão. O Maia já está fechando, né, com o Bolsonaro para ter a presidência da Câmara ainda. Continuar. Tem que ver como vai se desenvolver a coisa. O importante que nós vamos ver agora é que o golpe, da mesma maneira que ele podia virar Alckmin, ele pode virar Bolsonaro. Facilmente. Bem, vamos deixar aqui uma conclusão para o pessoal? Sim, vamos lá. Posso falar? Eu queria que a produção colocasse umas imagens do nosso companheiro e colunista da Causa Operária, Diário Causa Operária, o companheiro Muna, que ele fez na sua coluna Grosso Modo. São ilustrações que ele produz. Aquilo ali é uma barata que está saindo? É um inseto. Eu acho que é um saindo do nariz dele? Uma mosca pousando na... É um inseto que ao mesmo tempo forma o biodinho do Hitler também, né? Próximo. Esse daí é o Eu Acima de Tudo, né? Parece aquele cara do Nunes, né? Esse Eu Só Ladro, Eu Mordo, que a gente vai descobrir em janeiro, na verdade, quando o Bolsonaro... Talvez no Mourão, assim, ninguém sabe. E essa é mais uma. Inspirado na outra. Muito bem.
Para acompanhar a coluna do companheiro Muna, acesse causaoperária.org.br. Grosso modo. Grosso modo, a coluna dele. Maravilha. João, faz um merchan aqui, ó. Merchan, nós estamos aqui com as nossas estatuetazinhas em 3D. Production, minha câmera aqui. Lênins Moreno. Esses são os Lênins. Aqui nós temos o Lenin numa reprodução de uma estátua que existe na Índia, é isso, Jorge? Na Índia. Nessa coloração aqui desse tamanho, nós temos tamanhos maiores de outras cores, esse aqui em preto, e essa produção aqui, essa daqui é produção da casa. O Lenin aqui não vai dar para ver, mas é o Lenin em cirílico, em russo. Nós temos também em português, e ele nesse pedestal e o bustinho nesse pedestal. Vamos ver se a gente consegue. Olha, aí... Bem que os bolsominions falaram que nós estamos chique, hein? Em cirílico, em alto relevo. Tudo assinado pela, não vai dar para ver, mas Ateliê Causa Operária, aqui embaixo. Entre em contato. Essas canequinhas também que nós estamos tomando, essa daqui Pelé e Garrincha. Nós temos eleição sem Lula, daqui ninguém vai ver. Eleição sem Lula é fraude. É uma máxima que não... Agora então nem se fala. O outro ali quer tomar, mas não adianta nada, porque não vai aparecer. Não, agora nem se fala, não, agora que tem que falar. E essa daqui é Liberdade para Lula. Um pouquinho diferente. Bom, é isso. Entre em contato pelo número do WhatsApp. Tem uns botões aí também. É verdade. Volta lá. Na minha câmera. Tá parecendo... eu, na verdade, peguei todos os botões. Piloto de Fórmula 1. Ó, eu estou aqui defendendo a Venezuela. Aqui é só ditadores, né? A Venezuela. Abaixo o golpe na Venezuela, fora o imperialismo da América Latina. Ditadura! O ditador do Lenin. Não tem Madruga? E tem o Che, também outro ditador de Cuba. Se você quiser comprar, inclusive se você quiser comprar... Tem o ditador Lula também, né? Se você quiser comprar... é desse lado aqui, ó. Ditador Nós temos esse mini bottom com o símbolo do PCO, que é a engrenagem e a foice e o martelo. Aqui nós temos Liberdade para Lula e aqui Liberdade para Lula, abaixo o golpe de Estado. Só um detalhe, se você quiser comprar gasolina barata, vá na Venezuela, 4 centavos o litro, 4 centavos de real. Só uma dica. Os roraimenses vão lá. Quiser pagar aqui, mas... eu ia falar Recado final. Muita gente vai falar que tem que esperar 4 anos. É uma cilada, Bino, como dizem. Bota cilada nisso, nesse caso, hein, meu? Nossa. A solução é agora e tem que ser na base da mobilização. Se vai ou não, se o governo Bolsonaro vai vir a ser, se ele vai vir a ser, ele vai durar 1 ano, se ele vai durar 2 anos, se ele vai durar 2 dias, isso tudo depende, num certo sentido, da classe trabalhadora, da mobilização que ela vai ter. Então depende, no fim, de cada um dos ativistas e dos comitês de luta contra o golpe, que são aí a única força, efetivamente, fora já que inclui o Partido da Causa Operária, que estão fazendo alguma coisa para resolver essa situação. Foi o que a situação política anterior demonstrou, né? Então, assim, eu acho que o pessoal tem que... Hoje, todo mundo tem que dormir pensando isso. Amanhã, a gente tem muito trabalho para fazer. Tem que pôr o Bolsonaro para fora do Palácio do Planalto. O pessoal está fazendo perguntas nesse sentido. E como vai ficar o ProUni, os Correios? Aí, uma companheira que falou, não dá para ficar calmo porque tem grupos no WhatsApp de extermínio de gays, etc. A questão é a seguinte, tem que ficar calmo para poder agir. Se você agir no desespero, você não vai fazer nada. Inclusive, vamos entender, foi o desespero que nos levou a essa situação. Abandonar o Lula. Foi exatamente. Foi o fato de que o pessoal não conseguia ter a segurança de chegar lá e falar, olha, nós vamos arriscar aqui ter todos os votos anulados para melar essa eleição, ou vocês vão deixar a gente ter o nosso candidato. Chegar lá e pôr na mesa. Porque para fazer ameaças é preciso também tomar riscos. Você chegar lá e falar, olha, nós não aceitamos nenhum candidato que não seja o Lula. E aí, o que vocês vão fazer? Porque nós vamos deixar vocês anularem 70 milhões de votos. A pior coisa que poderia acontecer nessa eleição é justamente... Não, para a direita. Agora, para a esquerda que aconteceu
é justamente legitimar essa fraude, né? Falar que o Bolsonaro é o presidente eleito pelo povo. Essa é a pior coisa que poderia acontecer. E vamos esperar 4 anos. Já roubaram tanto, né, cara? Roubaram os votos da Dilma. Não, engraçado. Roubar 4 anos da eles vida. roubam tudo, eles fraudam tudo, aí chega nessa hora agora, tem que respeitar a Constituição, vamos esperar 4 anos, sem radicalismo, tudo mais. Você vê, é uma campanha totalmente cínica dos golpistas. Como assim esperar 4 anos? Por isso que tem que mobilizar, né, agora. Se não fizer isso, a experiência, né, desses anos de golpe demonstraram, se não mobilizar, eles passam por cima de tudo. Eles prenderam o Lula com mobilização. Imagina, se não houvesse mobilização, teriam prendido o Lula em 2016, na época da condução coercitiva, que o Sérgio Moro fez. Se não tivesse mobilização, a Dilma caía antes, 2015. Você vê, é todo... E agora é uma campanha, né? O Bolsonaro fala de pacificar a situação. E como é que ele vai pacificar se está uma crise gigantesca? Vai meter porrada na esquerda, vai bater em todo mundo. É a maneira que eles acham para fazer essa coisa. E parte da esquerda vai colaborar com a direita no sentido de acabar com essa polarização, acabar com a luta. Vamos fazer uma frente democrática com os golpistas. Sendo que não entendem que quem levantou o Bolsonaro foram os próprios golpistas. O PSDB criou o Bolsonaro para tirar a Dilma. Quem era o Bolsonaro antes da questão do golpe? Ninguém nem sabia dele. Bolsonaro era o líder de torcida dos golpistas que derrubaram a Dilma. Agora ele é presidente da República. Ele era tipo o bobo da corte, né? Os jornais entrevistavam ele para ridicularizar as posições dele. Bem, com isso, a gente vai Tem umas perguntas aqui sobre o Rui. Se o Rui vai falar amanhã, não sabemos. Pode ser, quem sabe. É bom saber que o povo clama. E no Brasil 247, com certeza, terça-feira às 16, e alguém falou lá que, o Voz do Cerrado fala que, alguém falou lá que vai ser a maior audiência do canal de todos os tempos. Eu vou dizer que os ânimos estão complexos. A gente vai encerrar, né? Posso só ler o da despedida? Sim. Falei bem, não pode, né? Boa noite. Até amanhã. E a mulher só fazia assim, aquela mulher ficava só fazia assim. Você viu que ela faz com cara de brava, como se ela... É uma... Tá imitando ele. Parece que ela o pessoal faz o mesmo ritmo, né? Vamos lá, produção, tira a gente do ar aqui. Bom, muito obrigado, boa noite pra todo mundo. Aí tá o meme, fora Bolsonaro e todos os golpistas, abaixa a fraude eleitoral. Site lutecontragolpe.com.br. Para se juntar aos comitês. Inscreva seu comitê, se junte aos outros comitês e se inscreva para a conferência aberta nos dias 8, 9 e 10 de dezembro. Roda a vinheta. Obrigado. Nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado. Nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.